Eu quero iniciar hoje uma série de palavras com os irmãos, algo que tem queimado no meu coração. A gente vem falando recentemente sobre discipulado, vida na vida, compartilhar uns com os outros, né? E aquilo que eu quero começar a falar com você hoje nada mais do que uma extensão do que eu venho falando, mas eu diria para você que é um pré-requisito. É algo que é impossível viver sem para se ter bons relacionamentos espirituais e relevantes na vida da igreja. Abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, em João 14, 26, eu quero ler esse versículo. João, apesar de projetá-lo aqui, né, mas eu queria que você abrisse aí para você grifar e... João 14, 26. Você marca aí, mas para a gente ler junto, vamos ler o que está no telão e depois a gente começa a meditar juntos aqui, tá certo? A série de palavras é experimentando a presença, então eu quero falar com você sobre experimentar a presença de Deus. E a presença de Deus ela é experimentada por meio do Espírito Santo. Não existe outra forma para nós humanos experimentarmos a presença de Deus, senão pelo Espírito. Então, eu quero abrir essa série de palavras falando um pouco de quem é o Espírito Santo. Quem é? Né? A gente ouve muito, às vezes, de uma forma religiosa, quem é o Espírito Santo, mas o verso 26 de João 14 ilustra um pouco para nós, talvez um ponto de partida. Eu vou usar muitos textos bíblicos aqui, mas esse ilustra bem. Vamos ler junto? Vai lá. Contudo, o conselheiro, que o Pai enviará em meu nome a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Lê de novo, vamos lá. Eu pus alguns grifos, alguns comentários meus nesse versículo que eu queria que você lesse também, que expande para a gente um pouco a ideia de quem é esse conselheiro. Vamos lá? Contudo, o conselheiro, consolador, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, meu lugar, para me representar e agir ao meu favor, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem, lhe trará a memória de tudo o que eu disse. A gente vai ter tempo para meditar e pensar um pouco sobre isso tudo, mas antes de falar propriamente, provavelmente eu gaste um tempo hoje e domingo que vem, falando para você sobre a pessoa do Espírito Santo e quem ele é e a sua forma de trabalhar e agir, para depois a gente caminhar em outros temas relacionados ao Espírito Santo, mas eu quero, antes de começar a falar quem ele é, olhar um pouquinho para o livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente enxerga o Espírito Santo na sua plena forma no meio dos crentes. A coisa acontecendo de uma maneira muito fresca, nova, viva, na vida de uma igreja que estava nascendo lá no primeiro século, e as coisas começavam a acontecer, e era impossível coisas acontecerem no meio da igreja sem a atuação do Espírito Santo. A gente encontra essa história no livro de Atos dos Apóstolos. A gente consegue enxergar ali como o Espírito Santo interagia com as pessoas e vice-versa, como as pessoas dependiam exclusivamente do Espírito Santo, como o Espírito Santo era a parte vital da sua vida, da sua rotina. Sem o Espírito Santo era impossível alguma coisa acontecer no meio deles. Como o Espírito Santo foi proeminente, tinha primazia, e nos alcances ministeriais daquela igreja que nascia, sem Espírito Santo era impossível. Eles se reuniam, jejuavam, oravam, e muitas vezes você vê expressões como guiados pelo Espírito Santo, e depois de ouvir o Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo. Então a promessa que acontece em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz
a promessa, né? Ficar em Jerusalém, aguardai, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, eu vou derramar o poder e o cumprimento dessa palavra no começo de Atos ainda, no capítulo 2, no verso 42, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles falam outras línguas, as pessoas de outras nações estavam ali e entendem cada um na sua própria língua, algo assim de maravilhoso, de milagroso acontece, um sinal muito forte, isso os guia no decorrer da vida. Então, uma experiência com o Espírito Santo é necessária para dar direção, para conduzir a vida de todo cristão. Sem experiência com o Espírito Santo, nós ficaremos perdidos na forma de andar. Vamos andar meio perdido, sem rumo, muito inseguro. Mas é o Espírito Santo dentro de nós quem nos guia. Isso acontecia naquela igreja. O Espírito Santo estava sempre envolvido em todas as atividades. Por isso que vocês estão prestando atenção. Não era para ter posto essa ainda, hein? Era agora. Agora eu quero falar para vocês de alguns textos em Atos que ilustram o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá? Leia aí comigo então. Olha só, Atos 5:3 diz o quê? Porque Satanás encheu o seu coração para mentir quem? Para quem? Para o Espírito Santo. Em Atos 5:9, como é que vocês concordaram em testar o Espírito Santo? Em Atos 5:32, nós somos suas testemunhas destas coisas. E também o Espírito Santo. Atos 7:51, vocês sempre, faltou um M aí, hein? Sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito me disse para ir com eles, em Atos 11:12. Atos 11:28, um deles mostrou pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome. Atos 13:4, sendo enviados pelo Espírito Santo. 15:28, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Atos 16:6, eles foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Uau! O Espírito Santo os proibiu. Atos 16:7, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Atos 18:5, Paulo foi impelido pelo Espírito e testificou. 19:2, você recebeu o Espírito Santo quando creu? Mais alguns. 19:21, Paulo sentiu-se compelido pelo Espírito Santo a ir para a Macedônia. 20:23, o Espírito Santo me diz após cidade. Uau! Que coisa linda! E por fim, 20:28, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, entre o qual o Espírito Santo os nomeou superintendentes. Você vê que o Espírito Santo em algum momento proíbe uma coisa e fala com clareza e traz consenso. Não vai para lá, não pregue em tal lugar. E você percebe que o Espírito Santo às vezes os compele a fazer, vá e faça tal coisa. Siga em determinada direção. Então, por que eu fiz questão de colocar esses grifos, esses trechos, né, de versículos bíblicos? Porque isso mostra com clareza aquilo que eu ilustrei antes de falar com você. Eu disse que eles eram guiados pelo Espírito Santo, que eles faziam tudo por meio do Espírito Santo, que a vida deles era baseada em ouvir a voz do Espírito Santo e poder seguir. Eu sei que aqui eu já só tenho uma frase que para muita gente pode ser uma crise. Como assim ouvir a voz do Espírito Santo? O que você está dizendo? O que é ouvir a voz do Espírito Santo? Só que a gente não vai conseguir compreender o que é ouvir a voz do Espírito Santo de uma maneira muito simples, se a gente não souber quem ele é, qual é o seu ministério, por que ele existe, desde quando que ele existe, por que ele está aí, do que é que nós estamos falando. A pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos, enquanto igreja do Senhor, é: será que nós temos desejado viver em nossa vida as mesmas experiências que nós já vimos que é possível ser vivido como igreja? Com o Espírito Santo? A gente tem desejado realmente ser guiado pelo Espírito Santo em tudo que nós vivemos e na nossa maneira de viver?
O que é que a gente tem experimentado de fato com relação ao poder do Espírito Santo no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta para ser respondida individualmente. Você tem o desejo de viver experiências com o Espírito Santo de Deus? Mas alguns podem dizer, pastor, eu quero viver a experiência do amor de Jesus por mim. Eu quero viver a experiência do cuidado do Pai Celestial pela minha vida. Eu quero viver a experiência de me sentir salvo, porque Deus enviou Jesus e Jesus morreu para que eu pudesse ser salvo. Essa é a experiência que me alegra sentir, que eu quero viver. Nada disso é possível sem a operação do Espírito Santo no nosso coração. E nós precisamos entender qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entender, talvez, aquilo que às vezes causa também uma outra pergunta, a complexidade do que nós chamamos de trindade, que é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. São três em um. E é sobre isso que nós vamos nos aprofundar nesses dias. Aquilo que estava muito comum com a igreja de Atos dos Apóstolos, parece que é algo mais raro a cada dia nos nossos tempos. Parece que é algo mais difícil de se ver. Permita-me falar algo com carinho, com amor para você. Mas antes da gente se aprofundar, a gente precisa pensar em algumas coisas. Olha, não tem vida cristã sem Espírito Santo. Eu posso dizer isso com segurança para você. A vida cristã sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ela se torna uma religião seca e vazia. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é monótono, chega a ser até mundano. As pessoas estão fazendo apêndices à Bíblia para adaptá-la ao tempo que a gente vive. Por isso que precisa de Espírito Santo para compreender o que a Bíblia diz, senão a gente vai entrar em parafuso. O Espírito Santo é muito doce. Sem o Espírito Santo, o trabalho fica exaustivo e cansativo. A vida pastoral, a vida ministerial, a vida cristã, a vida de se investir na vida de outros, que é aquilo que eu também venho compartilhando com você, precisamos ser uma igreja que ama e serve, sem distinção. O preto, o branco, o gordo, o magro, o amarelo, o roxo, o alto, o baixo, o rico, o pobre. Precisamos ter um coração de servir as pessoas. Sem o Espírito Santo isso vai ficar cansativo. Vai ficar humano. Vai ficar ajuda assistencial. Vai ficar comprometimento de homem para homem, no sentido de ser humano para ser humano. Vai ficar cansativo. Uma hora você vai deixar de fazer porque não tem o Espírito. Não tem comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Não é possível ter comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tira o Espírito Santo da vida da igreja e vai acontecer ou uma ou outra dessas duas coisas. Ou vira um clube social, ou vira uma instituição religiosa fria. Sem o Espírito Santo é isso. Ou a gente só se reúne para ver os amigos que gosta, ou a gente se reúne para cumprir um protocolo religioso. Então precisa ter Espírito. Espírito é vida. Espírito Santo no meio dos crentes, no meio dos cristãos, é vida. Nós precisamos compartilhar vida. E o Espírito Santo habita dentro de todo crente, de todo aquele que creu em Jesus e o confessou como Salvador. Então a verdade é que não tem revelação sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, as Escrituras se tornam morte, letra. Letra que mata. A gente vê isso em 2 Coríntios 3,6, né? A letra mata, mas o Espírito traz vida, o Espírito vivifica. Não vai ter visão de propósito sem o Espírito Santo, não tem alegria na vida sem o Espírito Santo, não tem paz interior sem a presença do Espírito Santo, não tem liberdade sem o Espírito Santo. Você sabe por que às vezes tem crentes que na vida da igreja se sentem presos porque não podem fazer um monte de coisa? Porque não tem o Espírito Santo. Eu queria ser livre para fazer tudo que os meus amigos fazem, sem peso nenhum,
Sabe o que está faltando? Presença do Espírito Santo, porque aonde tem o Espírito Santo como Senhor, ali se tem liberdade. Para quantas pessoas livres eu falo nessa manhã? Nós somos livres, mas livres mesmo, na concepção da... Eu não sou alguém amordaçado por Deus, eu sou alguém livre pelo Espírito Santo de Deus. Tudo nos é lícito e podemos fazer todas as coisas. Obviamente nem todas elas nos convêm, como diz a própria palavra, mas há uma liberdade para quem desfruta e experimenta da presença do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 3,17, projeta para a gente ler junto. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito do Senhor esteja, Essas palavras são, de certa forma, confrontadoras, né? Onde quer que esteja o Espírito do Senhor, tem o quê? Liberdade. Presta bem atenção nisso. Olha, onde quer que ele esteja, pense comigo na onipresença do Espírito Santo. Ele é onipresente. O Espírito de Deus está em todo lugar. Deus é um Deus que nos seus atributos tem um chamado onipresença. Deus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo que acontece em toda parte. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso de verdade, diga aleluia. Davi afirma uma coisa muito séria. Ele diz, no Salmo 139, primeiro verso 7, depois a gente lê do 8 ao 10. Leia o 7 comigo. Onde? Do teu Espírito. Mais forte, vai lá. Onde? Ou? O Senhor está em todo lugar. A resposta do salmista para si mesmo é enfática. Em lugar nenhum. Davi continua escrevendo, não tem lugar onde eu possa fugir ou me ausentar do Espírito Santo de Deus. Salmo 139, agora o 8 até o 10. Vamos lá? Se eu subir ao céu... Tu me encontrarias em 1 minuto. Tu já estás lá, me esperando. O Senhor está em todo lugar. Se você fugir dele, ele vai chegar primeiro que você. Se você sair correndo e chegar suado e fechar a porta, quando você olhar e falar, meu Deus, você já está aqui? De novo. O Espírito... Esse é um dos primeiros atributos que nos mostram quem ele é. Ele é onipresente. Ele está o tempo todo aí. Te dando sinais, falando com você, te trazendo percepções, te fazendo perceber coisas que seriam impossíveis se não fossem por meio dele mesmo. É muito claro. Está em todo lugar. Mas a próxima pergunta que a gente deve fazer, eu estou comparando esse texto com o de Paulo. Davi escreve que ele está em todo lugar. Paulo fala, aonde ele está, tem o quê? Liberdade. Então Davi fala, ele está em todo lugar. E Paulo diz o quê? Aonde ele está, tem liberdade. Então a próxima pergunta é, existe liberdade em todo lugar? Sim ou não? Liberdade do Espírito? Vamos pensar junto. Vamos ver novamente as palavras de Paulo. Onde estiver, leia o versículo lá, bota aquele versículo de novo, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito do Senhor esteja, há liberdade. A gente tem provado que o Espírito Santo de Deus está em toda parte, porque a gente tem, muitos de nós têm experiências reais com ele a respeito disso. E existe liberdade em toda parte onde a gente vai, mesmo tendo o Espírito Santo? Vamos continuar pensando. E se eu disser para você que não tem liberdade em todo lugar? Não tem liberdade, por exemplo, em bordéis. Não tem liberdade em alguns ambientes onde outros deuses são adorados. Não tem liberdades, eu notei aqui, não tem liberdades em alguns bares, ou em nenhum bar, talvez. Não tem liberdade em prisões. Às vezes tem alguma liberdade. Esses dias eu vi um vídeo chocante de uma prisão nos Estados Unidos, com um ambiente de adoração, que no vídeo você percebia uma liberdade incrível do Espírito Santo naquela prisão.
Deus fazendo uma obra maravilhosa, mas tinha alguém ali cheio do Espírito Santo. Seguramente, todos nós já estivemos em algum lugar, num bairro, numa cidade, numa escola, numa casa, até em alguma igreja onde não havia liberdade para o Espírito Santo. Então a Bíblia está mentindo? O Davi se equivocou no que ele falou? Eu diria para você que a interpretação, ou Paulo se equivocou, um dos dois, vamos chegar lá no céu e botar os dois para o enfrentamento teológico? Não, é só a gente pensar um pouquinho na frase que Paulo fala. Ele diz assim, vou ler de novo o versículo para depois interpretá-lo junto com você. 2 Coríntios 3,17 diz, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito do Senhor esteja, há liberdade. Qual que é a interpretação para aquilo que Paulo está dizendo aqui? Onde quer que o Espírito Santo seja Senhor, porque o Senhor é o Espírito, aonde ele é honrado como Senhor, ali existe liberdade. Então, ele está presente em mim e em você, onde quer que a gente pise. Mas aonde ele não é honrado como Senhor, ele não tem liberdade de fazer o seu trabalho. Portanto, ele pode fazer o seu trabalho, às vezes, até numa prisão, porque ele encontrou liberdade nos corações de quem está cheio dele, mas às vezes ele é impedido de fazer o seu trabalho numa igreja onde supostamente ele devia ter toda a liberdade. Meu Deus. Sim ou não? Os irmãos estão comigo? Podia até concluir uma coisa aqui, tem hora que é melhor estar numa prisão do que dentro de uma igreja. Se a liberdade do Espírito estiver dentro da prisão e a igreja estiver aprisionando o Espírito, é melhor estar na prisão. Isso dá um corte bem ruim para mim, né? Mas tudo bem, vai, fazer o quê? Não pode tirar isso do contexto. A palavra grega para Senhor aqui no texto de Paulo, temos uma grega aqui, agora ficou mais difícil até para falar disso, mas é Kyrios. E eu não falo grego, o sotaque está ruim, mas a palavra é Kyrios, Kyrios. O que define Senhor aqui? Uma autoridade suprema. Então Paulo está dizendo assim, onde o Espírito Santo é uma autoridade suprema, ali há liberdade. Minha pergunta para você é, o Espírito Santo é uma autoridade suprema lá na sua casa? Então tem liberdade lá. Se não tem liberdade do Espírito Santo é porque ele não está sendo Senhor no ambiente onde você clama por paz. Eu faço um desafio com você. Dê a ele a autoridade suprema dentro da sua casa e a paz reinará na sua casa. Haverá a liberdade que você tanto clama e busca. Mas qual que é a nossa percepção dele? Qual que é a minha e a sua percepção do Espírito Santo? Uma das razões pelas quais muitos percebem o Espírito Santo como uma mera influência ou uma coisa, em vez de uma pessoa, é a maneira como isso vem sendo falado dentro da nossa cultura até. A gente precisa perceber o Espírito Santo como uma pessoa. Diga comigo, eu falei já que ele é onisciente, e agora eu vou dizer para você que ele é uma pessoa. Diga comigo, pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ah, pastor, agora aí dá nó mesmo, né? Aí confunde tudo. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Você já ouviu alguém se referindo ao Espírito Santo como isso? Por exemplo, uma energia, uma sensação, uma... O que mais aí? Eu não tenho alguma coisa, nem estou achando mais. Uma força. Né? Assim, como isso. Como uma coisa. Quantos já ouviram? Quantos já fizeram isso? Senti uns arrepios aqui hoje. Uau! Deve ter sido o Espírito Santo. A gente resume o Espírito Santo a algo que ele não é. Essa energia, essa coisa que a gente não sabe explicar, essa sensação, precisa ser compreendida da forma correta. Felizmente, muitos de nós perdem a oportunidade do experimento completo, da presença do Espírito Santo,
Porque a gente se recusa a honrá-lo como uma pessoa. Como uma pessoa. O Espírito de Deus, ele não vai se manifestar, então, onde ele não é honrado como uma pessoa. Eu lembro, vou fazer um parênteses aqui, que não está no meu esboço, mas eu me lembro de ouvir uma pregação que me marcou muito sobre o Espírito Santo, há alguns anos atrás, de um pastor chamado John Bevere. Alguns dos irmãos aqui acho que estavam comigo nesse dia, numa conferência. E ele falou uma coisa assim, eu criei uma prática na minha vida, de todo dia que eu acordo pela manhã, se eu entro no meu carro, olha só a prática dele. Ele abria a porta do passageiro e falava, Espírito Santo, o senhor pode ir comigo. Para ele botar na mente dele que ele estava lidando com uma pessoa. Você está entendendo que ele não estava tratando Deus como um ignorante. Mas era para ele mesmo, ele disse. E eu abria a porta e falava, Espírito Santo, vamos comigo. E ele sentava. E quando ele começou a fazer isso, ele começou a ter conversas no trajeto de trabalho com o Espírito Santo. Ele falou, isso mudou a minha relação com Deus, porque eu comecei a entender que ele estava comigo o tempo todo, e eu podia falar com ele, e eu passei a ouvi-lo de uma maneira muito mais clara e intencional, a partir do momento em que eu entendi que ele era uma pessoa. Eu não sei o que você precisa fazer para entender o que ele é uma pessoa e que quer falar com você. De repente, você tem que, sei lá, dar a mão para ele e andar na rua de mão dada. Cada louco com a sua mania. Tem crente que tem cara de maluco mesmo, entendeu? Você vai ouvir uns crentes e vai, esse cara tá doido mesmo. Fala sozinho. Você conhece alguém que fala sozinho? Crente que fala sozinho? E conversa. Bate as panelas, lava a louça, vai, e está lá conversando. Você fala, mas está falando com quem? Não está parecendo oração, está parecendo conversa mesmo. Porque na nossa cabeça também falar com Deus tem que ter uma música, né? Tem que ter um órgão de tubo tocando. E você entra no ambiente espiritual. Não, você tem uns malucos aí que está limpando a caca do cachorro falando com o Espírito Santo. Porque graças a Deus por esses malucos e essas malucas. Nós precisamos entendê-lo como uma pessoa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a pessoa do Espírito Santo. É claro, viu, que reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa, eu não estou querendo dizer para você que ele é um ser humano, tá? Pelo amor de Deus. Ele não é um humano, eu não estou querendo dizer isso, mas ele é uma pessoa. Qual que é o ponto em afirmar que o Espírito Santo é uma pessoa? É que ele possui atributos daquilo que nós, como seres humanos, consideramos ser personalidade. Ah, mas a Bíblia fala sobre isso? Claro que fala sobre isso. O Espírito Santo é uma divindade, ele é Deus, não é um ser humano, mas a gente precisa lembrar que os humanos foram criados à imagem dele, e não o contrário. Lá em Gênesis a gente vê o quê? Que nós somos criados à imagem de Deus, e não o contrário. Então ele não é como nós. Ao invés disso, eu sou como ele. Diga, eu sou como ele. Aleluia. Que coisa maravilhosa ser como ele. Como igreja, a gente muitas vezes faz a escolha de entender que o Espírito Santo é uma entidade santa, ao invés daquele que é o mais santo. Ele é o mais santo entre nós e o nosso alvo é parecer com Jesus, mas quem mostra isso para nós é o Espírito Santo. Jesus veio na forma de homem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, para que a gente pudesse ter um padrão humano de comportamento que se aproximasse, no nosso caso, dele havia perfeição no padrão de comportamento de homem-Deus, então ele era homem, ele era Deus, e aí ele veio para dizer assim, ó, é possível ter um comportamento terreno que conecte-se perfeitamente com o que Deus é e projetou o ser humano para ser. Mas eu vim aqui para mostrar para vocês um padrão, e o Espírito Santo, enviado por Jesus depois que ele morreu, é aquele que nos faz entender isso, ver Jesus e praticar isso na nossa vida. Nós vamos caminhar. Ele é o mais santo, portanto. Seu desejo, o desejo do Espírito Santo, acredite em mim, é ser o nosso amigo mais próximo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer trocar confidências com você, ele quer te ouvir. Tem coisa que as pessoas às vezes não vão entender, mas eu afirmo para você, o Espírito Santo vai entender o que você estiver falando. A gente limita o envolvimento do Espírito Santo nas nossas vidas porque a gente não o conhece como pessoa.
A triste verdade é que a gente rejeita um relacionamento que é gratificante, que é precioso para nós, que está disponível para nós, porque nós não o honramos como uma pessoa relacional, que tem suas personalidades. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque na nossa perspectiva, o Espírito Santo se revelou com personalidade, com sentimentos, inclusive. Romanos 8, 27. Leia aí comigo, por favor. Conhece a mente de quem? O que o Espírito Santo tem? Mente. Então ele pensa. Vamos usar outro versículo. 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém... Ele faz o quê? A cada um como quê? Como quer. Ou seja, ele tem o quê? Vontade. Está parecendo com uma pessoa? Tem vontade. Romanos 15, 30. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito. Leia o próximo versículo que está em Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Ele tem emoções, como alegria, como amor. O Espírito ama, o Espírito se alegra. É mó gostoso você pensar assim, nossa, o Espírito Santo de Deus está alegre. Quando você vê pessoas sendo resgatadas da morte, não tem como não pensar que o Espírito Santo está saltando de alegria. E é ele borbulhando. Por isso que às vezes a gente se alegra com coisas que não faz muito sentido do ponto de vista humano. Mas o Espírito Santo se alegra dentro de nós. E quando você tem o Espírito Santo, você se alegra às vezes até estando triste de forma natural. Porque é ele quem produz a alegria. Você está entendendo que tem uma pessoa da Trindade que está pronta para se relacionar com você? Mais um versículo que nos mostra isso. Atos 9:31, vamos lá? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O que o Espírito Santo fazia com a igreja? Encorajava, confortava. O tempo podia ser até difícil, mas tinha um Espírito Santo confortando, consolando e encorajando. Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, o Espírito Santo fala. Ele fala. Ele fala claramente. Veja 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz... Leia de novo você, vai lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé e seguirão espíritos enganadores. Quem que disse isso? O Espírito, claramente. 1 Coríntios 2,13 diz o quê? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Quem que explica para nós as coisas espirituais? O Espírito. Portanto, não adianta você esperar que o pastor tire todas as suas dúvidas se você não tiver o Espírito Santo. Você só vai entender a pulga atrás da orelha, só vai ser tirada quando o Espírito Santo falar com você. Às vezes a gente massacra as pessoas perto de nós. Você tem que ter uma resposta para isso que está acontecendo comigo. Tem respostas que você vai receber antes do que os outros. Porque o Espírito Santo vai explicar direitinho para você. Porque as coisas espirituais é o Espírito quem nos explica. Quantos testificam disso? Digam amém.
Efésios 4:30, leia comigo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele pode sentir tristeza. Uma pessoa pode sentir tristeza. Hebreus 10:29, vamos lá. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Ele pode ser o quê? Insultado. O Espírito Santo pode ser ferido com palavras, insultado. Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Ele pode ser o quê? Resistido. Pessoas resistem pessoas. Chega numa casa que tenha só uma pessoa que não gosta de você. Tem 15 pessoas na família, mas tem um lá que não gosta de você. O ambiente vai ficar bom? Não vai. Resistir é um atributo de uma pessoa. Quem é que Deus resiste? Quem é que Deus resiste? Os soberbos. Mas ele faz o que com os humildes? O que ele faz? Dá graça aos humildes. Amém. Não é essa a pregação de hoje. Atos 5, do 1 ao 11, a gente percebe a força do Espírito Santo num nível muito profundo. Eu vou terminar a ilustração para mostrar que ele é uma pessoa aqui. Mas leia aí comigo. Depois leia Atos 5, 1 ao 11 em casa todinho, você vai entender. Mas eu só pensei aqui um versículo, acho que é o 3, eu nem anotei qual era. Acho que é o 3 ou o 4. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele morreu por causa disso. Mas por quê? Ele mentiu. É possível a gente ainda, apesar de Davi dizer que não tem lugar onde a gente possa se esconder do Espírito Santo, a gente ainda tem a capacidade de querer mentir para ele. Meu Deus do céu. Se esses são atributos tão evidentes nas Escrituras, então a gente deve perguntar, por que o Espírito Santo é tão mal compreendido? É porque a gente lê a Bíblia sem perceber às vezes. A gente não para pensar. Então, vamos falar um pouquinho de quem é ele. Eu não vou esgotar o assunto hoje, fique em paz, tá? A Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim? O Espírito Santo faz parte da Trindade, portanto ele é Deus. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que Deus diz, façamos e não faço o homem, certo? Então há uma pluralidade ali, Deus é 3 em 1. O drama da criação exigia então os 3 atores distintos que desempenham papéis distintos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm papéis distintos. Deus está se referindo a si mesmo, Deus, o único Deus, se referindo a si mesmo em 3 faces, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está começando a mostrar para a humanidade isso. Se a gente olha lá para Atos 10:38, a gente vê a identificação distinta de Pai, Filho e Espírito Santo. Atos 10:38, acho que esse texto eu pus aí. Atos 10:38, vamos lá, lê comigo, por favor. E com poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e pelo diabo, pois Deus estava com ele. Então, olha, Deus ungiu Jesus de Nazaré, já apareceu Deus aqui primeiro, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele. Pai, Filho e Espírito Santo, operando juntos, em comunidade. Nesse versículo, a gente testemunha Pai ungindo Jesus com o Espírito Santo. Cada um fazendo a sua função. 3 pessoas distintas, trabalhando com um propósito único e específico. Veja outro exemplo de Mateus 3, 16 e 17. Vamos lá? Assim que Jesus foi, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então,
quem tem o todo prazer. Quem foi batizado? Quem desceu do céu aberto? E a voz ouvida do céu era de quem? Do Pai. Deus são os três. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Os irmãos me entendem? Os irmãos entendem a Bíblia? Neste relato de batismo de Jesus, você vai notar, mais uma vez, essa cooperação mútua entre os membros da Trindade, se manifestando nessas três pessoas distintas. Mas eu quero, às vezes fica difícil de entender isso. Essa é uma crise de filósofos muito inteligentes, aliás, muito mais inteligentes do que eu e do que muitos de nós. E fica nessa coisa, mas por que três? Porque Deus não é um só? Tem doutrinas hoje em dia que são apenas de Jesus, cristocêntrica. Então na igreja não se fala do Espírito Santo. Eu já ouvi pastores dizendo que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Já ouvi. Eu vi falando, não li numa nota, não vi um post na internet. Eu vi um pastor, olha, quem morreu na cruz foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Então tem para todo tipo. Então há uma confusão sobre a Trindade. Isso precisa estar seguro dentro de nós. Quem é a Trindade? Pensa na água, na substância da água, né? Como eu vou falar uns termos científicos aqui, deixa eu ler. Né? Quer dizer, nada muito grave também assim. Mas a H2O, né? A água é o H2O. Ela pode se manifestar de três formas diferentes. Pense um pouquinho nisso. O que muda a manifestação do estado da água? A temperatura. Não é isso? Se tiver muito quente, mas muito quente, a água vira o quê? Vapor, né? E se ficar muito frio, mas muito frio, a água vira o quê? Vira gelo. E numa temperatura ambiente mais normal, a água é água. É líquido, certo? Líquido, sólido e gasoso. Porém, é tudo água. Sim ou não? Eu percebi isso quando eu tive um lugar que eu não podia beber água do lugar. E aí uma pessoa falou para mim assim, fique atento. Você não peça gelo na sua bebida. Porque se você beber o gelo da água do lugar que você não pode beber, você vai estar bebendo a água do lugar. Aí eu fiquei pensando, é verdade. A gente não pensa nisso, né? Coca com gelo e limão. Você está bebendo a água também. Sim ou não? A água está muito, assim, morna. Quero pôr gelo para ficar gelado. Então, vai virar tudo água, não é? Então, a água, nos seus três estados, ela não deixa de ter água. Da mesma forma, a composição central de Deus não muda. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. É o mesmo Deus. E o Espírito foi enviado para revelar o Filho. De novo, você vê o Filho e automaticamente você vê o Pai. E o Espírito foi enviado para que a gente pudesse ver o Filho. Se vemos o Filho, também estamos vendo o Pai. Então nós vemos o Deus de uma maneira completa. Por isso que às vezes você está orando assim, você até se perde, né? Você fala assim, Jesus, eu sou seu filho. Quer dizer, Deus, eu sou seu filho. Jesus, o Senhor é o primogênito. Dá uma confusão às vezes, dá, não dá? Porque a Bíblia também fala que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Como filho de Deus, veio para salvar todo que se havia perdido. E aí você fala, mas Espírito Santo, aquela hora que você está meio acordado dormindo, né? Ou de noite ou de manhã. Eu sei, tudo bem, Deus está entendendo a sua oração. Deus está entendendo o que você está querendo dizer. Mas é a mesma substância, é o mesmo Deus, em três papéis. Diga comigo, papéis. Deus é um em propósito, mas três na forma de agir em relação ao ser humano. É muito importante eu falar disso para depois continuar falando só do Espírito Santo com você. Eu preciso distinguir bem com você as três pessoas da Trindade para depois a gente focar, botar um raio laser na operação do Espírito Santo. E eu sei que Deus vai falar muito com a gente nesses dias. Quantos creem e recebem isso? Digam amém. Ainda assim, tem três expressões, ainda assim ele sendo um Deus, tem três expressões de três pessoas distintas que desempenham funções que são únicas. Mas Deus é único. Diga comigo, Deus é único. Eu pus 3 versículos aí na Bíblia que falam isso. Vou ler rapidinho aqui, ó. Deuteronômio 6,4. Vem comigo. Ouve, ó Israel, o Senhor é quantos? Romanos 3,30. A quantos Deus?
Um só Deus. Tiago 2,19. Você faz bem. Pergunta para o seu vizinho, você crê que há um só Deus? Aleluia. Essa verdade do Deus triuno é a pedra angular, basilar, o fundamento, para que a gente entenda, tenha um entendimento claro do Espírito Santo. Tem 3 pessoas divinas distintas, mas somente um Deus. E eu quero terminar a palavra de hoje com uma ilustração para você. Dessa forma de operação do Espírito Santo. Esse conceito de 3 em 1, às vezes ele é difícil da gente compreender, porque desafia a nossa compreensão humana, né? A gente também é 3 em 1, de certa forma. Corpo, alma e espírito. Mas em 1 Coríntios 12, 5, 7, oferece algumas dicas de como é que esses 3 operam. Leia aí comigo 1 Coríntios 12, versos 5, 6 e 7. Vamos lá? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Vamos pensar um pouquinho nesses versículos. Quando a gente vê essa passagem, a gente descobre aí Pai, Filho e Espírito Santo agindo, desempenhando papéis diferentes. No versículo 6, o Pai efetua ou ele inicia alguma coisa. Vamos ler o 6? Só o 6. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. No versículo 5, antes, o Filho ministra, olha, lê comigo 5. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus veio para um ministério terreno, para fazer algo na terra. Já vou explicar melhor isso. Versículo 7 diz o quê? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. O que o Espírito faz? Ele é o obreiro que põe a mão na massa, que está aqui lidando no dia a dia com a gente. Ele manifesta a obra que o Filho, por meio do seu ministério, veio fazer na terra, que o Pai lhe mandou fazer. No entanto, todos eles trabalham juntos para um mesmo propósito. Eu vou trazer para você aqui uma metáfora mais para a nossa realidade, para você pensar um pouco disso. Eu vou falar mais um pouquinho disso na semana que vem, mas eu vou expandir o nosso entendimento e você também, eu desafio você a meditar nisso, orar, colocar isso diante de Deus. Mas pensa nessa metáfora aqui, ó. Se você for construir uma casa, você vai precisar contratar um arquiteto. Você quer fazer uma casa direito. Senão são umas casas bagunçadas também. Mas o ideal, né, é que você contrate um arquiteto. É necessário que tenha lá um mestre de obras e é necessário que tenha mão de obra. Né? Se você vai lá conversar com os pedreiros, com os caras que estão trabalhando na obra, eles vão falar, o arquiteto só vem aqui para encher as paciências. Trabalhar mesmo, quem trabalha sou eu. Porque ele fala as coisas para o mestre de obra que também me enche as paciências e não faz nada, e o mestre de obra não sabe nem o que tem que fazer, e quem faz mesmo sou eu. Alguém já passou por isso? Alguém já foi numa obra e fez perguntas? Tem uns irmãos aqui rindo porque vive essa experiência, né? Então há uma luta de classes aí. Mas não é essa a minha metáfora, não é a luta de classes. Pensa comigo, nessa ilustração, Deus é o Pai, Ele é o arquiteto. A Bíblia fala que Ele é o arquiteto do universo. Então Ele pensou em algo, Ele efetuou algo, Ele iniciou algo. Jesus é o mestre de obras. Ele veio e deu direções, Ele discipulou pessoas, Ele ensinou caminhos, Ele mostrou um jeito de se fazer como deveria ser feitas as coisas na terra. Isso é ministério. É chegar para as pessoas e falar, ó, faz assim, mas faz assim como eu estou fazendo. Eu estou fazendo assim para te mostrar, é possível fazer assim. E o Espírito Santo é representado pelos trabalhadores que constroem de fato a casa. O Espírito Santo é o manifestador da criação. É por meio do Espírito Santo que as coisas acontecem. Todos os 3 têm um papel distinto numa construção, mas os 3 são necessários para que a construção aconteça da melhor forma possível. Alguém pensou? Diga comigo, Deus pensou em mim. Deus pensou na sua história, Ele arquitetou você. Ele sabe cada componente aí.
Foi ele que foi lá no depósito de construção e comprou os melhores componentes para que você pudesse ser essa máquina linda. Ele pôs cada chip em você. Foi ele quem te planejou. Porque ele tinha o dinheiro para pagar, para construir a melhor coisa possível. Mas aí ele vê que a coisa andou mal, ele manda Jesus. E fala assim, eles precisam entender como é que essa coisa funciona. Vai lá e mostra na prática. E Jesus fala para os seus discípulos, depois de ensinar tudo para eles, ele manda 2 recados. Olha, vai e ensina todo mundo, que nem eu ensinei para vocês, tudo que eu ensinei vocês fazerem. Mas só vai ser possível porque eu vou. Mas vou enviar para vocês alguém do meu tipo, que vai habitar dentro de vocês e que vai ajudar nessa obra do dia a dia, chamado Espírito Santo, em grego, Paracletos, o Consolador, o que te sustenta, o que te apoia, o que te faz ser feliz mesmo no meio da tristeza, o que te dá segurança, o que opera aquilo que a mão humana não pode fazer. É uma obra do Deus triuno, mas do único Deus na vida de quem Ele criou e ama. Ele te ama, Ele te criou para uma coisa especial. Aleluia. Você pode aplaudir o Deus Pai, Filho e Espírito Santo?